Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do sexto ano e bem-vindos para a sessão de correções. Eu mandei para vocês nesse primeiro bimestre 3 atividades e eu vou fazer um vídeo de correção para cada atividade. Também vou fazer correção das atividades de adaptação, elas estarão em 2 vídeos, porque tem também algumas coisinhas que demoram um pouquinho, um experimentozinho gostoso aí para fazer um bolo. E também vou fazer um vídeo de correção da prova. Então, a sessão de correção do primeiro bimestre serão ao todo 6 vídeos, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade. A primeira atividade foi uma sugestão da diretoria de ensino e tinha bastante coisinha para fazer. O tema era misturas, né? Tipos de tipos de misturas. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e comentar sobre as respostas que a gente deveria ter colocado. A atividade começa com questionamento. Se você sabe o que acontece quando juntamos 2 materiais ou 2 substâncias num recipiente. Provavelmente você já imaginou que é uma mistura. Quando eu coloco mais de uma coisa junta no mesmo lugar, eu misturo essas coisas. Bom, ele vai sugerir uma observaçãozinha aí no começo, que vocês teriam que fazer 5 recipientes, né, 5 copinhos transparentes para ficar fácil de ver, com água, e nessa água ia misturar alguma coisa. No primeiro copo ia misturar sal, no segundo açúcar, no terceiro óleo, no quarto alguma coisa de metal que podia ser um anel, um prego, um parafuso, um clipes, né? E no último alguma coisa de madeira, que podia ser um pregador de roupa, um palito de sorvete, um graveto que achasse no quintal. E aí ele começa a fazer perguntas sobre essa observação. A primeira pergunta é, ele fala para mexer as misturas, né? Observe e analise os resultados. Observe os resultados e anote. Então, anotar o que você viu. Então, o que teria que estar anotado? Só tirar o gatinho. Ele é muito aparecido, ele gosta de aparecer em todos os lugares. Esse aqui é o sushi. No primeiro copo, a gente tem água e sal. E no segundo, água e açúcar. O que aconteceu nesses copos? Então, as anotações seriam: no copo de água com sal e água com açúcar, a mistura, né, ficou toda por igual, eles se misturaram perfeitamente e eu não consigo mais ver nem o sal nem o açúcar. A gente sabe que eles ainda estão lá, porque se a gente beber, vai sentir o gosto, né, tal. Na mistura de água com óleo, os dois não se misturam e o óleo, por mais que mexa, ele vai formar bolinhas e vai subir, né, e ficar por cima da água. Na mistura com o metal, né, com o objeto de metal, o objeto também não se mistura, mantém a sua forma, continua no formato que for. Se era um parafuso, continua parafuso. Se era anel, continua anel, né, que nem eu fiz no caso o anel, para mostrar para vocês. E ele afunda. E no copo com a madeira também não se mistura, também mantém sua forma e ela boia. Então essas são as observações que vocês teriam que fazer. Quem mistura tudo, quem não mistura, o óleo que flutua, o metal que afunda e a madeira que flutua. Na 2, diante de suas observações e anotações, responda as questões a seguir. Você sabe o que é uma mistura? Todas as misturas são iguais? Então a resposta seria: o que é uma mistura, né? Você sabe o que é uma mistura? E geralmente a gente fala sim. Mas a ideia é que você responda o que é uma mistura. Uma mistura é quando a gente coloca junto 2 substâncias diferentes ou mais, né? Então, quem falou quando a gente junta mais de uma coisa no mesmo lugar, quando a gente junta 2 substâncias ou mais no mesmo recipiente, é uma mistura. E todas são iguais? Pela observação, não, nem todas as misturas são iguais. Então, eu tenho misturas em que elas se misturam perfeitamente e eu não consigo ver a diferença dos materiais, os diferentes materiais que estão ali. E eu tenho misturas que eu consigo ver os diferentes materiais que estão ali. Entre essas que eu consigo ver os diferentes materiais, eu tenho materiais que boiam e eu tenho materiais que afundam, quando eu misturo, né, com algum líquido. E a 3, dê exemplos de casa que você reconhece no dia a dia e que são misturas. Bom,
praticamente tudo ao nosso redor é mistura. É muito raro ter uma substância pura na natureza. Substância pura é tipo um diamante, né? Seria puro, uma pepita de ouro. Nem o ouro que tem nas joias é puro, porque o ouro seria meio molinho. Então mistura com um pouco de cobre para fazer as joias, mesmo as mais caras. Então é muito difícil. Então qualquer coisa que vocês falassem, o leite, o café com leite, a sopa, a roupa, a própria água é mistura. Né? O bolo, né? Poderia ter citado muitas coisas aí, esses são só alguns exemplos. Então, a questão 4 volta na pergunta do começo. O que acontece quando juntamos dois materiais ou duas substâncias num recipiente? Então, acontece uma mistura, né? Quando a gente junta esses dois materiais. E assim tem a foto, né, de um becker, esse copinho de laboratório aqui se chama becker. No copinho tem água, a luz está atrapalhando um pouco, aí, agora deu para ver. Tem água, óleo e areia ou terra, né, tanto faz. E era para anotar do lado o que vocês estavam vendo, fazer um resumo do que está vendo aí. Então, vocês diriam o quê? Nesse copo, nesse becker, foram colocadas água, areia e óleo. Os três não se misturam e a areia vai para o fundo do copo. Se você falou terra também tá tudo certo. A areia vai para o fundo do copo e o óleo fica no topo do copo, a água fica no meio dos dois. Né? A areia afunda, o óleo boia e a água fica no meio. Só falando isso já é uma descrição do que vocês estão vendo aí. Né? Comente com suas palavras o que aconteceu com a substância em contato com a água. Né? Elas se separaram da água, a areia foi para o fundo e o óleo foi para o topo. A segunda parte é a classificação das misturas. Então, eu tenho tipos diferentes de mistura. Ele fala que a partir das observações que você realizou sobre misturas, tente agora classificá-las em homogêneas e heterogêneas. E eu tinha explicado, né? Homogênea, tudo por igual, heterogêneo, eu vejo coisas diferentes. E aí eu tenho as três fotinhas aqui. Então, olha só, a primeira foto é um copo de café com leite. O café com leite, eu tô vendo tudo por igual, né? Uma coisa só. Então, é homogêneo. O café, né? A gente chama de café preto. O café, ele também é uma mistura homogênea. Eu vejo só aquele líquido preto. E aqui eu tenho um copo de água com óleo, que a gente vê a água embaixo e o óleo em cima. Então, é uma mistura heterogênea, porque eu tô vendo duas coisas diferentes. Na 7, teria que assistir um videozinho aqui e escrever o que aprendeu sobre os tipos de misturas. Então, vocês escreveriam que o vídeo mostra que as misturas homogêneas são aquelas em que eu não consigo perceber as diferentes substâncias que estão ali, né? Porque elas se dissolvem perfeitamente ou se misturam perfeitamente, né? E eu vejo uma coisa só, eu vejo um sistema por igual. Nas heterogêneas, eu vejo as diferentes coisas que fazem parte, as diferentes substâncias ou os diferentes materiais que fazem parte daquela mistura, né? Então, ela é heterogênea. E também tem, né, a terceira mistura que eu comentei, que é o coloide, que parece homogênea a olho nu, mas no microscópio eu consigo ver como heterogênea, né? Se eu colocar lá o meu sangue no microscópio, que parece homogêneo a olho nu, eu vou ver no microscópio os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né? Eu vou ver os diferentes materiais que compõem esse sangue. Então a gente chama de coloide quando parece homogênea, mas no microscópio eu vejo heterogênea. E aí ele vai falar sobre separação de misturas. E se eu quiser separar, o que eu faço? Para essa atividade, proponho que você pesquise no seu livro didático ou, se puder, na internet, como conseguimos separar as seguintes misturas. Água e sal. Bom, água e sal tem dois jeitos de separar. Geralmente a gente fala, deixa a água evaporar. É um tipo de separação. Essa separação se chama evaporação ou vaporização. Eu deixo a água evaporar e fico com o sal. Eu poderia também fazer, como eu expliquei no vídeo da matéria, a
destilação simples, né? Aí eu recupero a água, ela não vai embora, ela vai evaporar, vai passar pelo destilador, ali é um sistema fechado, ali passa a água gelada, então vai esfriar o vapor d'água, ele vai voltar a ser água e cair num recipiente. Aí é destilação simples. A B, não precisava falar as duas, tá? Se falou só uma delas, já tá certo. A B era água e areia. Água e areia teria 3 opções que alguém poderia falar. Poderia falar, né, de... Também teve gente que falou deixar a água evaporar, também funciona. A segunda opção, que geralmente o pessoal escolhe mais, é passar a areia num filtro, a água com areia num filtro, né, e aí seria filtração. E a quarta opção, que às vezes algumas pessoas também falam, é deixar a areia descer para o fundo e tirar a água de cima. Isso se chama decantação, quando eu deixo as partes se separarem, como a água do óleo, né? Aí a água que vai para o fundo, ou a areia da água, a areia que vai para o fundo. Não precisava falar as 3, uma delas, né? Arroz, feijão e milho. Então são 3 grãos que eu vejo muito fácil. Então, geralmente a gente fala, vou catar eles e colocar em 3 montinhos diferentes, né? Ótimo, tá certíssimo. Isso se chama catação, né? O nome é engraçado, mas é catação. A próxima pergunta, ela quer que vocês pesquisem outros tipos de, né? Quais são os outros tipos de separação de misturas? Então, pela pesquisa, e como eu falei no outro vídeo, poderia ter encontrado a destilação simples, a destilação fracionada, que é aquela que tem muitos materiais, aí eles vão subindo na forma de gás e alguns vão condensar mais rápido, então em cada andar vai ter um condensador para cada tipo de material que condensa em temperaturas diferentes. Poderia ter encontrado a separação magnética, que é aquela que passa o ímã e puxa os metais que tiver. Poderia ter colocado a decantação, poderia ter colocado a peneiração, que passa na peneira, a areia desce e fica as pedrinhas dentro da peneira. Então, só para citar alguns exemplos que vocês poderiam ter colocado. A penúltima questão pede: procure saber como ocorre o processo de tratamento de água e relacione os tipos de separação de misturas. Então, no tratamento de água, passa por alguns tanques. O primeiro tanque, ele vai colocar substâncias que vai formar, a sujeira vai formar flocos e vai retirar esses flocos, então já é uma separação de mistura. No segundo tanque, que vai a água bem devagarzinho para as partículas menores descerem, que é a decantação. E a terceira etapa, né, que vai passar por um filtro para as partículas menorzinhas de tudo ficarem presas naquele filtro, que é a filtração, né? Então, pelo menos essas 3 etapas, que é separação de misturas, tem que saber. E é claro, lembrar que não pode beber essa água depois de todos esses processos, né? Porque pode fazer muito mal, tem micro-organismos que podem causar doenças. Então, tem que passar pela última etapa, que não é uma separação de mistura, mas é onde coloca o cloro para matar esses micro-organismos, e é importantíssima. A última questão é aquela que pede para ver o videozinho sobre de onde vem o sal. E aí fazer um breve resumo do que você aprendeu. Então, teria que colocar que o sal vem da água do mar. Essa água do mar é colocada em piscinas rasas, né? Fica exposto ao sol e aí a água vai evaporar. Vai ficar montanhas de sal que vão ser levadas para as fábricas. Então, passou pela evaporação, levou para as fábricas, vai passar por uma centrifugação, ele vai girar muito rápido, também é uma separação de misturas, né? E aí parte da água também vaza, né, ali e vai ter mais aquecimento para ter mais evaporação. Então tem 2 etapas de evaporação e a centrifugação. E aí vai passar por outras etapas de purificação para tirar umas impurezas, para depois poder embalar e levar para o supermercado. A primeira atividade é isso, gente. Então, no próximo vídeo, segunda atividade. Até já!